Fala pessoal, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro web setorial aqui, promovido pela APMEC Brasil. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vinda. Obrigado a todos que estão presentes aqui e também a quem for escutar e ver esse web encontro depois, posteriormente, gravado, né? Muito obrigado a todos os palestrantes, a gente já vai apresentar. Eu sou Marco Saravari, analista certificado e diretor de educação e certificação aqui da PIMEC Brasil. A gente vai estar coordenando aqui a apresentação para vocês. Hoje a gente está aqui com o senhor Fernando Silveira Filho, né, presidente da ABMED. Muito obrigado à Associação Brasileira da Indústria e Tecnologia para a Saúde, né, que vai fazer uma apresentação. Depois, na sequência, a gente vai passar para o analista também, o senhor Vinícius Figueiredo, né, analista de Equity Research do Itaú BBA, que também vai fazer uma apresentação, né, mais focada também nas empresas do setor, tá? E aí, o Fernando, eu já passo a palavra para você, e aí está parafraseando uma frase aqui um pouco antiga, né, que dizem que foi feita por Benjamin Franklin, né, que a gente tem aí duas certezas na nossa vida, né? Eu não gosto de falar muito sobre esse tema, mas lembrando que essa frase, acho que todo mundo sabe que frase que eu estou falando, ela foi dita, né? Talvez ele tenha sido o representante ou a pessoa que deixou ela popular, né? Mas essa frase foi feita lá em 1789, né? E lá em 1789, a média de esperança, né, expectativa de vida na população, ela rodava ali na casa dos seus 30 anos de idade, né? Talvez alguns países mais desenvolvidos, como o Reino Unido, enfim, na época tinha uma expectativa de vida de 40 anos de idade, né? E hoje, certamente, por conta aqui da ABMED, de empresas, né, associadas, parceiras, empresas do setor de saúde como um todo, acho que o grande desafio, eu acho que o grande elogio que a gente faz aqui é que a gente está vivendo cada vez mais e cada vez mais com saúde, com qualidade de vida, né? Então, isso ao longo do tempo e por conta de outros fatores também, né? Então, eu queria passar já a palavra aqui para o senhor Fernando, para a gente fazer a apresentação da ABMED, né? E, de novo, muito obrigado aí, dentro desse contexto, desse preâmbulo, dessa introdução. Obrigado a todos, né? E para quem estiver aqui assistindo, deixe sua pergunta no chat, por favor, para a gente depois, no final, fazer a sessão de Q&A, a pergunta para o senhor Fernando e para o senhor Vinícius, tá bom? Fernando, obrigado novamente, a palavra está contigo. Obrigado, Marco. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Antes de mais nada, Marco, pode dispensar o senhor. É, já chega o peso do RG, não precisamos aumentar ainda mais. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tomei a liberdade de não preparar nenhuma apresentação para que a gente pudesse tratar desse assunto de uma maneira mais coloquial, mas desde já coloco a BIMED à disposição para quem tiver interesse em dados mais específicos, números mais específicos. É, Como você colocou bem, a indústria de saúde, ela evoluiu muito ao longo do tempo, né? E nos últimos anos, seguramente, com uma velocidade vertiginosa em função dos avanços tecnológicos e da chamada revolução, como nós chamamos aqui da Minério, revolução digital na saúde, né? Nos seus mais variados aspectos. Mas antes de entrarmos especificamente nas características do setor, eu queria tomar 1 ou 2 minutos só para falar da Abimed em si. A Abimed esse ano completa 20 anos de existência, temos 200 associadas de todas as nacionalidades, tamanhos e graus tecnológicos. Falando um pouco, e representamos essas 200 empresas associadas, representa aproximadamente 65% do mercado brasileiro de dispositivos e equipamentos. Dispositivos e equipamentos médicos, quando a gente fala, é um range muito amplo de produtos. Nós estamos falando em termos de produtos registrados, digamos assim, na Anvisa, de mais de 100 mil produtos, sem considerar as apresentações que cada um deles pode ter. Então, é uma gama muito ampla de itens e de produtos que perpassam toda a perspectiva da área de saúde. Do ponto de vista de especialidades médicas, passa por todas as especialidades médicas, passa por todos os estágios de vida das pessoas. O exemplo que a gente dá é que a gente começa a usar tecnologia
quando ainda está em processo gestacional e vai usando tecnologia até os tratamentos até os cuidados paliativos lá no finzinho da nossa passagem. Ah, e isso traz para a gente uma perspectiva muito ampla do que acontece em todo o setor de saúde e de que maneiras dinâmicas estão se dando no mercado, né? Então, como você colocou muito bem, um dos grandes desafios que a área de saúde tem em nível global é a questão relativa ao envelhecimento populacional e, com isso, o aumento das doenças não transmissíveis, como é o caso especificamente da área de oncologia, da área de cardiologia e outras especialidades médicas que, com o passar da idade, você vai demandando mais e mais saúde. E isso leva a um segundo ponto, que é a forma como os setores de saúde estão estruturados em todo o mundo. Quando você pega Brasil, Canadá, Reino Unido, Austrália, alguns dos países que detêm sistemas universais de saúde, fica bastante patente as dificuldades que esses países têm em continuar financiando saúde. No Brasil, o setor tem aproximadamente 9,5% do PIB como participação, né? 9,5% de participação no PIB, 10%, o que é bastante similar aos países da OCDE, mas em termos de valor absoluto representa muito menos em termos de investimento per capita na saúde da população. Do ponto de vista de perspectivas para esse setor, ficou patente durante o período da pandemia que ninguém e nenhum país do mundo está preparado para lidar com nenhuma variante muito aguda do que é a rotina na área de saúde, né? Ninguém conseguiu fazer frente a atender o que foi aquele momento, e todos os sistemas apresentaram ali, deixaram bastante claros quais eram os seus pontos e quais eram os seus gargalos. Aqui no Brasil, nós temos uma situação específica que é a participação público-privada. O setor privado participa com 55% dos 10% que a gente comentou de participação do PIB, enquanto o setor público entra mais ou menos com 45%, números arredondados para dar ordens de grandeza. Mas do ponto de vista bastante prático, o governo federal tem diminuído, ou vinha diminuindo sistematicamente, a sua participação na alocação de recursos para a saúde, e os municípios começaram a ter que investir mais em saúde para poder fazer frente às demandas. Então, isso também, de alguma maneira, trouxe ou contribuiu para que o setor de saúde no Brasil se encontrasse hoje numa situação bastante difícil. Nós tratamos aqui a questão da sustentabilidade do setor de saúde, e essa sustentabilidade está bastante abalada, não só por esses elementos que eu comentei com vocês, mas também por uma questão outra que é o próprio crescimento do PIB não é satisfatório para fazer frente aos encargos que saúde traz, ao mesmo tempo que nós temos, do ponto de vista privado, e a distribuição de como se gasta em saúde no Brasil é muito interessante, né? Temos 52 milhões de vidas cobertas por planos de saúde ou seguro-saúde, né, que é a saúde suplementar. Temos aproximadamente 10, 12 milhões de pessoas que pagam do próprio bolso e todo o resto está no SUS. Então, só por aí já se tem uma ideia do tamanho do desafio que tem o setor de saúde para atender uma população aí de 170 milhões de pessoas, partindo do atendimento primário básico até casos de alta complexidade, além das próprias discrepâncias regionais que a gente tem no país. Isso posto, o setor de dispositivos e equipamentos médicos, como todos nós temos acompanhado, salta tecnologicamente muito mais rápido do que o setor de medicamentos. Do ponto de vista tecnológico, o nosso setor ele apresenta características de inovação incremental a cada 18, 24 meses, e as inovações disruptivas, digamos assim, ocorrem também num período bastante mais curto do que ocorre em medicamento. Medicamento, uma molécula leva 10 anos para ser desenvolvida,
para chegar ao mercado depois de uns 10, 12 bilhões de dólares e tem 10 anos de patente garantida. Então, é um ciclo de vida completamente diferente. Ah, a cadeia produtiva do setor de dispositivos médicos também é bastante longa. Ela passa por todo o processo das cadeias produtivas globais, distribuição local e prestação de serviço, além da fabricação. Mercado brasileiro de dispositivos e equipamentos médicos, ele tem um consumo aparente de aproximadamente uns 15, 20, entre mais para 20 bilhões de dólares ano, ah, incorporando três grandes segmentos. Aqueles quatro, perdão. Você tem aqueles produtos que são altamente descartáveis, que são abaixador de língua, avental, touca, luva, seringas, então, os altamente descartáveis e de uso contínuo nos hospitais. Você tem toda a parte relativa a órteses e próteses, que envolve todos os produtos relativos a doenças cardiovasculares e ortopedia, fundamentalmente, é um volume muito grande. Você tem diagnósticos in vitro e você tem diagnósticos por imagem. Então, em alguns desses pontos, você tem muita volumetria e baixo valor, em outros, você tem menos volume de unidades, mas com valor agregado específico bastante alto. Do ponto de vista, então, esse consumo aparente, como é que ele se dá? Ele se dá fundamentalmente através de importação. A fabricação local de produtos tem um valor bastante menor. O Brasil é netamente importador de tecnologias para a saúde, né? Desse montante que eu mencionei para vocês, a importação ela representa praticamente 70%. Então, a produção local é baixa e é relativa a produtos de tier médio de tecnologia. Obviamente, existem grandes corporações globais, maioria delas associadas da Bimed, com fabricação local. Nós temos 45 plantas em operação no Brasil, que exportam produtos de alta tecnologia, mas esse não é o grosso do mercado. O volume mais importante do mercado está na importação e na exportação o volume maior também é de produtos de tier médio de tecnologia, o que mostra uma certa limitação competitiva do Brasil em outros mercados. O mercado brasileiro de dispositivos e equipamentos médicos representa aproximadamente 2% do mercado global apenas. Então, quando a gente fala de produzir ou transformar o Brasil num hub de produção para a América Latina, por exemplo, nós temos que levar em consideração que o mercado brasileiro em si, embora para nós ele seja de uma dimensão importante, do ponto de vista mundial ele tem uma participação baixa. E mesmo comparativamente, em termos regionais, um dado aí de 2023, 2024, o Brasil aparece como o terceiro maior produtor da América Latina em dispositivos e equipamentos médicos. O primeiro é a Costa Rica, o segundo é o México e o terceiro é o Brasil. E isso se dá por uma razão muito simples. A Costa Rica é quase que uma zona franca de fabricação de dispositivos e equipamentos médicos. Eles estruturaram o país para receber esse tipo de investimento. Um outro aspecto, vocês sabem melhor do que a gente isso, é a questão do custo Brasil, que também não ajuda, né? A gente costuma dizer que o Brasil não se ajuda muito para receber mais investimentos. E aí, isso, quando a gente fala de investimentos, isso nos traz para o momento atual da economia aqui no Brasil, que tem alguns aspectos impactantes para o nosso setor. Como eu disse, é um setor altamente importador, portanto, variação de taxa de câmbio do jeito que ela se encontra hoje é problemática para a operação, ao mesmo tempo que a taxa de juros no patamar que se encontra dificulta muito a ponta da cadeia de abastecimento, que são os distribuidores, que são as empresas que mais necessitam de capital de giro. Por outro lado, nós temos uma outra condicionante interna que, de alguma maneira, tem dificultado bastante o equilíbrio e a sustentabilidade econômica do setor, que é a concentração ou a integração vertical entre operadoras e seguradoras, né? Então, sendo bastante específico, parcerias como a Mil Dasa,
Redditor, Sul América, Bradesco, com outras entidades, Concentração, Hapvida, Notre Dame, e Intermédicas, ou seja, todo esse movimento de integração vertical e concentração traz mais uma dificuldade para o setor e para o mercado como um todo. Ah, e aí nós temos a reação, voltando à questão aí da capacidade produtiva local, nós temos a iniciativa do governo brasileiro da Nova Indústria Brasil, que tem no capítulo do Complexo Econômico Industrial da Saúde a sua principal vitrine, digamos assim, é onde o governo tem colocado um esforço maior, tanto no aspecto de divulgação, como também de forma bastante concreta em termos de investimentos. Então, dentro do programa da Nova Indústria Brasil, Complexo Econômico Industrial da Saúde, nós temos um foco bastante importante no SUS, solucionar ali o padrão de compras do SUS, que prevê um crescimento da ordem de 30 pontos percentuais até 2030 nas compras do SUS, voltada para fabricantes nacionais. Aqui não falo de capital nacional, falo de empresas que produzem e fabricam aqui no Brasil dispositivos e equipamentos médicos. Hoje, as compras do SUS, ou até o ano passado, eram da ordem de 40% de fabricantes nacionais, o SUS pretende levar isso até 70%. E para isso o governo criou o PAC 1 e agora lançou o PAC 2 para a indústria de dispositivos e equipamentos médicos, voltado para a cirurgia geral e a oftalmologia, onde se busca dimensionar qual é a capacidade efetiva de produção local, quais seriam os gaps para isso. Nós temos uma visão aqui na BIMED, nós temos uma visão muito clara de que dentro da nova indústria Brasil e mesmo dentro do próprio Parque da Saúde, não foram criados instrumentos específicos para dispositivos e equipamentos médicos que sejam suficientemente atrativos para trazer capital internacional, principalmente num momento de alta volatilidade como a gente está vivendo em função de todos os fatores geopolíticos que a gente conhece bem, né? As guerras todas em curso, as questões geopolíticas e econômicas entre China e Estados Unidos e, por fim, o tarifaço dos Estados Unidos, que vai e volta, mas fica ali como uma sombra para todo mundo que pensa em fazer algum grau de investimento. Por outro lado, quando se olha em termos futuros, já me encaminhando aqui para encerrar essa fala inicial, dentro do corpo de associados da ABMED existe, evidentemente, em havendo maior segurança jurídica e um equacionamento dos custos de trade, mesmo do custo Brasil em geral, existe uma predisposição até relevante de aumentar os investimentos no Brasil ou iniciar investimentos no Brasil. Nós temos muitas importadoras, empresas globais que só distribuem aqui no Brasil. E com essas condições dadas de investimento, de possibilidade de crescimento do abastecimento interno, se torna mais atrativo. Mas existem aí alguns desafios importantes a serem vencidos, como segurança jurídica, como alinhamento regulatório que traga maior velocidade e celeridade nos processos, ao mesmo tempo que precisa se desenvolver um pouquinho melhor o cenário internacional para que as empresas entendam onde é que vão estar realmente as grandes oportunidades. Eu acho que, para começar, seria um pouco isso que a gente traria. É um momento bastante complexo para o setor, isso sem falar nos prestadores de serviço, sem falar nas operadoras, mas o setor luta já há alguns anos com essa questão da sustentabilidade, que anda sempre numa linha bastante tênue ali de equilíbrio. Boa, Fernando. Muito obrigado pela apresentação. O Fernando Silveira Filho, né, presidente da ABMES, Associação Brasileira da Indústria e Tecnologia. Já já a gente volta aqui para fazer a sessão de Q&A. Pessoal, quem quiser já adiantar as suas perguntas, deixa aqui no chat que a gente vai coletar ao longo da apresentação do Vinícius, né? E pessoal, o pessoal da produção me pediu um favor aqui.
Quem puder, a gente vai fazer um 3, 2, 1 e a gente vai bater uma foto, todo mundo junto. Então, abram um sorriso aí no rosto, abram suas câmeras. E quem, se caso alguém não autoriza a publicação da foto, depois, por favor, entre em contato com o PapMec para a gente fazer as devidas edições, né? Então, vamos bater essa foto aqui antes da apresentação do Vinícius, né? E depois a gente passa a palavra para o Vinícius, que é analista responsável pelo setor lá no Itaú BBA. Então, pessoal, 3, 2, 1, sorrisão no rosto. Aê, muito bom, hein? Assim a gente bate foto de forma online. Espero que o pessoal da produção tenha capturado. Fabi, deu tudo certo aí, né? Então, Fernando, muito obrigado pela apresentação. Já já a gente volta contigo pelas perguntas, passar para o Vini, né, que é Equity Research do Itaú BBA, responsável pelo setor, né, de healthcare. E aí eu já faço uma provocação, né? O Vinícius preparou uma apresentação, né? Fique à vontade para colocar na tela, para compartilhar. E, Vini, acho que uma provocação aqui que eu falo, que até em relação à longevidade, né? Que acho que é justamente a minha pergunta, né? Já passando por uma provocação, que acho que traz um addressable market, ou seja, é um mercado cada vez mais crescente, né? De uma forma geral, quanto mais as pessoas vivem mais, mas também cada vez com maiores desafios, né? Desafios em todos os sentidos, né? Pessoas vivendo mais, um maior período aposentadas, enfim, toda a parte também de volatilidade de custos, né, nesse setor como um todo, enfim, acho que provocando um pouco da apresentação. E a gente sabe também, pessoal, que, fazendo um disclaimer, que invariavelmente a gente talvez aborde, o Vinícius aborde alguma empresa de capital aberto, mas o objetivo aqui é muito mais reeducacional, né, do que uma recomendação, né? Então, quem quiser depois procurar o Vinícius e o seu time também em relação à análise e recomendações, né? Fique à disposição para procurar o time lá do Itaú BBA. Inclusive, os contatos estão aqui, quem quiser depois entrar em contato. Mas, Vini, a palavra está contigo e obrigado novamente pela participação, pela contribuição. Perfeito. Não, muito obrigado. Obrigado pela introdução, obrigado pela provocação. Acho que é um ponto que a gente vai acabar tocando durante aqui a nossa apresentação. Mas fiquem super à vontade aqui depois de mandar perguntas, aí depois se quiser bater um papo mais adiante para falar sobre alguma empresa específica, algum case de investimento específico, a gente está super à disposição. E aqui eu separei alguns pontos, até o Fernando já ilustrou muito bem, né? Colocou aqui um contexto já muito bem, colocou já de maneira bastante expressiva, mas tentar trazer aqui alguns exemplos aqui com as empresas listadas, né? Óbvio que a gente não pode só olhar as empresas listadas aqui, porque naturalmente quando você conversa com elas você tem sempre um viés, né? Então é sempre importante a gente ficar abordando com associações, é sempre importante você também olhar com um certo carinho aqui as empresas não listadas e um negócio muito bacana aqui do nosso setor de saúde é que a base de dados do governo ela é muito boa, né? Então, assim, a ANS, que acaba sendo o órgão regulador dos planos de saúde, tem os dados de maneira bastante organizada, que faz com que a gente tenha alguns insights em relação ao setor, que eu vou tocar aqui e que são muito cruciais aqui para as nossas análises. Mas só recapitulando aqui, né, o que que é a cadeia de saúde? Óbvio que é um negócio muito mais extenso do que está aqui na apresentação, mas a gente está falando aqui de eh, dois lados aqui, né, da relação dentro da saúde suplementar. O primeiro deles é a operador, e aí quando a gente fala operador, a gente está falando das empresas que são de medicina de grupo, como a Apvida, Notre Dame Intermédica, Prevent, você tem as seguradoras, né, como Sul América, Bradesco, Porto Seguro. A Mil tem uma parte que é verticalizada, uma parte que é seguradora, e você tem um negócio um pouco diferente aqui, né, quando a gente conversa com investidor estrangeiro, ele estranha bastante, né, mas você tem as Unimeds elas são cooperativas médicas que não são
a mesma empresa. Então, por mais que tenha a mesma marca, né, tenha esse mesmo logozinho, a marquinha verde aqui, cada Unimed é um CNPJ totalmente diferente. É, de diferentes sócios, diferentes médicos, diferente rede credenciada, perfis de atendimento, né? Mas você tem essas empresas aqui, né, ofertando planos de saúde. Os planos de saúde eles podem ser pagos tanto pela própria empresa, né, que você trabalha, ou de maneira individual, familiar. Até tem algo que se mistura aqui no meio, que é o PME, né? Que às vezes você tem famílias que criam CNPJ para contratar um plano de saúde, que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. E aí você tem a outra parte, que é o outro elo da cadeia, que que são os prestadores de serviço, né? Então, hospitais, laboratórios, players ambulatoriais, naturalmente. Você está falando aqui para esses players maiores, né? O plano de saúde ele é responsável por mais de 90% do pagamento da receita deles. O out of pocket, né? Que é quando você não tem um plano de saúde e bate lá na porta deles, ele é muito menos representativo, dado que a conta sai muito cara quando você está fazendo tudo na PF aqui, tá? Mas a gente tem exemplos aqui listados em hospitais, a Reddor, DASA, você tem alguns hospitais, principalmente aqui na Praça de São Paulo, você tem os filantrópicos muito fortes, você tem os laboratórios Fleury, Pardini e DASA também. Você tem o ambulatorial, que do lado aqui ele é mais segmentado, clínicas mais focadas em oncologia. Você tem o Moacir Cunha, que faz parte aqui do grupo Fleury. Mas bastante fragmentado. Os players listados eles não são responsáveis por grande parte aqui do mercado. Vo- Temos aqui, né, o crescimento da base de beneficiários, né, de planos de saúde. Os planos de saúde eles estão meio que estacionados, né? Dá para ver que a gente está falando aqui de quase 50 milhões de beneficiários já faz muito tempo, né? Então, batemos lá um high no momento lá de 2014, 50,5 milhões. Desde então, você teve uma queda, e aí só quando começou a pandemia, 2020, 21, 22, que você começou a ter acho que tem uma preocupação em relação à saúde, tem também criação de novos empregos, é, onde você começou a ter um novo crescimento, mas tá meio estabilizado, tá? Assim, não é assim, o crescimento que a gente estava vendo lá de 21 até 24, agora quando a gente olha esses primeiros meses de 25, ele está estagnando um pouquinho. E, obviamente, aqui é um jogo de rouba-montes, né? Quando a gente está falando que a torta não cresce muito, você está querendo, cada uma quer aumentar aqui o seu pedaço. É, e você teve uma diferença muito grande aqui ao longo desses últimos 12 meses, que é o que a gente está pegando, o crescimento de plano de saúde a plano de saúde. Então, você teve enquanto a Sul América ela capturou aqui 170 mil beneficiários, você teve a Unimed Nacional perdendo 150 mil, né? Então, você tem uma dinâmica aqui de market share bastante dinâmica, uma disputa muito, muito grande, e assim, constantemente a gente, até, né, o anedótico aqui, né? Conversando com a maior parte de colegas aqui que trabalham em diferentes empresas. Aqui no caso do Itaú, a gente é autogestão, né? Saúde Itaú. Mas tá sempre assim: um ano você é Sul América, outro ano você é Amil, outro ano você é Bradesco Saúde, ou Mint, etc. Então, você tem um turnover muito grande aqui, muito importante. É, então, né, a penetração de planos de saúde no Brasil, ela está, de novo, né, estagnada, 25%, mas tem um ponto aqui que salta aos olhos, que é o quanto que você tem de penetração estado a estado. Então, assim, São Paulo você tem 39% da população com acesso a planos de saúde, enquanto em Roraima você tem 5%, no Acre você tem 5%. Diversos, né, estados, tanto do norte e do nordeste, basicamente, você tem aqui uma penetração menor do que 15%. Então, assim, é uma realidade
ainda bastante difícil para o Brasil, de affordability, né, de capacidade de pagamento, mas também tem um outro ponto de oferta, né, assim, a gente nota que quanto mais rural o estado mais difícil você vai ter aqui de ter um plano de saúde, até porque você não consegue ter, hum, é, você não consegue ter massa suficiente, né, para você conseguir criar um plano de saúde, você ter o compartilhamento de risco. Plano de saúde é um negócio que não dá certo se você tem 100 beneficiários, né? Você tem que ter coisa de milhares, talvez até milhões, para você conseguir ter um preço bastante acessível aqui para a população. Caso contrário, você está correndo um grande risco, né? Vale lembrar que tem, principalmente num contexto de uma regulação cada vez mais, né, acelerada na hora de incorporar novos procedimentos, colocar novas tecnologias, que é algo que é muito positivo para a saúde. Você também tem algumas doenças aqui que você acaba tendo um custo de milhões, né? Então, se você não tem compartilhamento de risco, você não consegue crescer de maneira sustentável. E aqui a sinistralidade, né? Sinistralidade, o que que é? Sinistralidade é basicamente o sinistro sobre a receita, né? O sinistro é quando você utiliza o seu plano de saúde. Então, o sinistro ele pode ser o custo de você ter feito uma ressonância, o custo de uma internação, uma cirurgia, quando você pede um reembolso do médico. Isso daqui é um sinistro. E a sinistralidade ela mostrou um momento bastante desafiador lá em 2022. 2022, o que que aconteceu, né? Assim, 20 foi o ano muito bom, né? Entre aspas, porque foi um ano catastrófico aqui, né? Pro mundo, mas foi um ano onde você não teve utilização de plano de saúde. Em 2021, você teve um pouco mais, mas ele ainda estava vindo dessa base muito boa. Em 2022, você teve uma combinação de fatores, que foi tudo que você não deixou de fazer durante a pandemia, você fez em 2022, né? Então, algumas coisas, saúde é um negócio super delicado. Então, assim, se você não fez um exame de rotina em 2021, ele surge em 2022 de uma maneira muito mais avançada, né? Então, faz com que o custo de se tratar essa doença ele acabe sendo mais caro, né? E além disso, você teve mudanças regulatórias. As mudanças regulatórias eu vou abordar aqui no mais detalhe, mas as mudanças regulatórias são de interpretação do rol de procedimentos, que é basicamente o que o plano de saúde precisa pagar, né? E também a questão das terapias, né? Que muita gente deve já ter escutado, mas eu vou falar nos próximos slides. E a gente consegue observar que assim, o plano de saúde assim, tá numa situação bem melhor, talvez não na mesma situação que antes da pandemia, 100%, mas eles começaram a correr atrás aqui, até com algumas coisas um pouco mais agressivas, outras mais fair, né, mais justas, mas eles estão começando a normalizar esse número. E o que está por trás do aumento da sinistralidade? Eu já comentei, né? Você teve, de novo, você tem envelhecimento da população, que é um negócio super contínuo, você tem o aumento de custos, você tem as inovações dentro aqui dos tratamentos, mas vamos lá, né? O impacto das terapias, que é uma das mudanças da regulação que eu quis falar com vocês. Você teve, né, até 2022, um período onde você tinha uma limitação de terapias. Então, você, como beneficiário do plano de saúde, você tinha acesso a fazer X sessões de psicólogo, Y sessão de fonoaudiólogo e físio, né? Você teve, em setembro de 2022, se não me falha a memória, você teve essa mudança onde você começou a ter uma liberação, você não tem mais esse teto de terapias. Por um lado, isso daqui é bastante positivo, porque o beneficiário que precisa desse acompanhamento, ele tem acesso e ele está pagando pelo plano de saúde, então ele deveria ter acesso mesmo, mas acabou acontecendo que, dado um incentivo ainda bastante desalinhado muitas vezes, né, de planos de saúde
e de prestadores de serviço, você começou a ter um sobreuso, né? E aí o sobreuso, ele é uma parte sobreuso mesmo, sem a intenção de ser uma fraude, você também tem a fraude, né? Então, assim, escutamos aqui de diversas Unimeds, planos de saúde listados, tal, que você teve casos aqui de clínicas que estavam com um diagnóstico, por exemplo, de TEA, né, de espectro autista, bastante errados, né, exagerando nesse diagnóstico, exagerando também no tanto de terapias. Muitas vezes a criança ela acabava nem indo lá na clínica, né, você tinha só isso daqui sendo faturado, né, o plano de saúde tendo que pagar e o beneficiário nem estava se utilizando. Então, assim, sempre que você tem uma mudança regulatória, é, tem algum buraco aqui que o cara consegue, que uma pessoa mal intencionada ela consegue tirar proveito, né? Infelizmente é assim que acaba acontecendo. Mas você também teve outros pontos, né? Você teve aumento de judicialização no setor, então a Apvida, até na hora que a gente está discutindo aqui com o investidor, é o que mais o pessoal pergunta. Mas o depósito judicial, ou sim, as liminares, ou qualquer tipo de processo judicial contra os planos de saúde aumentaram muito, né? Muito por conta dessa mudança de regulação, né? Que é, faz com que a lista de procedimentos que o plano de saúde tem que pagar seja mais interpretativa, mais exemplificativa, né? E aí você fica com uma interpretação jurídica aqui bastante relevante, que às vezes você tem um procedimento que não está na sua lista de cobertura, mas você processa o plano de saúde para conseguir, e tem uma parte aqui, né, do judiciário, de acordo com as empresas, que acaba sendo bastante pró-consumidor sem ter necessariamente aqui uma análise técnica muito bem feita, tá? Mas isso daqui com certeza é um outro custo que está lá embutido dentro do plano de saúde. E a solução, né, parte dela foi reajuste de preços, então a gente consegue, desde 2022 para cá, você teve reajustes bastante altos, acima da inflação, players que são mais verticalizados reajustando um pouquinho menos, players que são menos verticalizados reajustando um pouquinho mais, mas todos acima de 10%, duplo dígito. Em 2025 está se repetindo, né? Nem todas divulgaram já o reajuste, mas é muito próximo aqui vamos dizer aqui num range entre 10, 16, 17%. Isso daqui, né, não é a alternativa necessariamente mais sustentável, né? Porque você está reajustando, um ano o cara falou, beleza, eu estou usando mais o plano de saúde, vou pagar. Aí o outro, mais 10%. Aí o outro, cara, você para, você começa a ir para um plano de saúde que dá menos acesso, em alguns casos você acaba nem tendo mais dinheiro para pagar o plano de saúde, então não é tão sustentável. Então o que acabou acontecendo foi esforço de verticalização. Então, que nem o Fernando comentou, né? Assim, você teve uma verticalização, parte delas foi por conta parte delas foi assim, a verticalização mais que a gente está mais acostumado a ver, né? Que é plano de saúde comprando hospital ou montando o próprio hospital para atender o seu beneficiário, e aí acaba descredenciando um hospital de terceiros para centralizar todo o procedimento lá dentro. Você tem isso daqui que a Apvida fez, né? Mas você também tem outros tipos de verticalização que, assim, não é um negócio mais a ferro e fogo, né? Mas, por exemplo, quando a Redditor comprou a Sul América, ainda tem a intenção de a Redditor atender outros planos de saúde, enquanto a Sul América também dá atendimento para outros hospitais. Mas você tem aqui agora uma um incentivo maior, né, de você aumentar o Redditor dentro da Sul América. Você consegue controlar mais o custo, diminui mais o sobreuso, você consegue eliminar aqui o intermediário, né, no final das contas. E você também teve o deal com o próprio Bradesco Saúde,
onde o Bradesco Saúde ele participa como se fosse um investidor dentro dos hospitais, lá o São Luís Guarulhos, o São Luís Alphaville, o Macaé D'Or, futuramente e também tem o São Luís Campinas, né, que fez parte. Você também tem o São Luís Taubaté e o São Luís Ribeirão Preto também que vão fazer parte aqui. E aí o Bradesco ele já credencia, né? Ele fez uma parte do investimento, uma parte do CAPEX, ele garante o atendimento dos planos de saúde do Bradesco dentro desses hospitais e, em troca, ele vai receber 50% do lucro desses hospitais. Então, assim, é um outro jeito do plano de saúde ganhar dinheiro, né? É uma participação, é uma equivalência patrimonial que ele vai ganhar. Mas fora isso, você tem outros casos aqui, por exemplo, a Amil juntando com o Dasa, né? Você tem diversas Unimeds investindo também em hospitais e descredenciando os hospitais de terceiros. E aí teve uma outra parte aqui que é uma parte mais difícil, que é onde o plano de saúde começa a dividir mais as dores com o resto da cadeia. E aí, de maneira a gente consegue acompanhar isso daqui nos recebíveis, né? Então, o plano de saúde, ele começou a pagar de maneira mais demorada, né? Um prazo mais alongado para o hospital. E, além disso, ele começou a ter mais glosa. O que que é glosa, né? Basicamente, é quando o plano de saúde ele nega o pagamento de um determinado procedimento que foi realizado pelo hospital, pela clínica de diagnóstico, né? Então, pode ser por documento, pode ser por falta de autorização prévia, pode ser por qualquer tipo de burocracia que acabou não sendo resolvida, pode ser interpretativo também médico, assim, clinicamente falando, mas também é algo que aumentou é, conforme também a sinistralidade estava precisando ser endereçada. O que a gente observou, né, que assim, para muitos players você teve uma dívida líquida piorando, né, ao longo do tempo. Então, assim, se o recebível está piorando, se o plano de saúde às vezes também tá, é, além de demorar mais para pagar, ele está querendo um desconto. Você acaba tendo para alguns players uma situação um pouco mais desafiadora, então o endividamento aumentando. Óbvio que para o caso da Redditor aqui é mais específico, como ele tem a Sul América, ele acaba se beneficiando do outro lado, mas algo que a gente consegue ver aqui na ANAP, né, que é a Associação de Hospitais Privados, a gente consegue ver que os investimentos dos hospitais privados eles foram abaixo do planejado por falta de recurso, tá? É, E aqui no que a gente consegue observar, né, que assim, em leitos operacionais, a Redditor acaba sendo a principal, né, disparado, mas não só isso, é a que tem apresentado o maior crescimento, enquanto o DASA tá andando mais de lado, o Mater Dei também andando mais de lado, na verdade, até no último trimestre teve que fazer a venda de um hospital, que acabou não dando certo, não teve um fit muito bom lá dentro. E assim, então a Redditor acaba tendo uma posição de bastante vantagem, né? Também, se você for comparar aqui financeiramente falando, em relação à dívida líquida, você acaba tendo aqui alavancagem, né? Você acaba tendo a Redditor numa posição bastante diferenciada versus o resto, enquanto em diagnósticos o Fleury acaba sendo esse cara também que é diferenciado versus o resto. E então, assim, né, a tendência que a gente observa aqui, olhando para frente, é que esses movimentos de verticalização aí, de novo, não necessariamente é um hospital sendo comprado pelo plano de saúde, vice-versa, é de tentar ter um maior alinhamento entre essas duas partes, deveria continuar. O plano de saúde, eu acho que ele deveria continuar com esse reajuste, mas ao longo do tempo ele vai ter é, ao longo do tempo ele vai ter uma melhora, né? A sinistralidade já vai ser mais próximo do ideal, ele vai começar a reajustar menos, ser menos também agressivo nas negociações com os hospitais. Então, assim, o setor ele encaminha para uma sustentabilidade um pouco melhor, olhando para frente. E era basicamente esses os slides que eu tinha separado para apresentar para vocês, pessoal. Agora eu fico super à disposição aqui, eventuais dúvidas. Boa, o pessoal, muito obrigado, Vini, que é Equity Research
do Itaú BBA, fez a apresentação. E lembrando, pessoal, depois a gente vai, com a autorização do time do BBA, disponibilizar a apresentação aqui para todos, tá? Que se inscreveram e para os associados. Mas eu vou começar, tem algumas perguntas, pessoal, mandem pelo chat, pelo texto, e eu vou já abrir a sessão de Q&A aqui. Acho que a pergunta é muito mais para o Vini, mas vale para o Fernando também. E acho que a gente olha muito empresa de capital aberto, né? Você também trouxe vários dados do setor, até pegando, acho que um caso também, que não necessariamente capital aberto, as Unimedes, mas aqui com toda a liberdade da expressão, sem trocadilho, mas a gente vê, de certa forma, ao longo do tempo, parece até um pouco, na minha opinião, até um pouco acima da média do Brasil ou de outros setores, de certa forma, alguma mortalidade das empresas, no sentido assim, sempre tem empresa fazendo fusão, né? Uma Unimed que deixa de operar, enfim, que está entrando no prejuízo, enfim. A pergunta acho que para o Fernando, mas principalmente para o Vini, assim, qual que é a grande dor do setor, assim? Por que a gente vê sempre esse setor passando por esses momentos, né, de delicados, né? Muita alavancagem, empresa que tem que ser vendida, até empresa de listada em bolsa que tem que, enfim, procurar outros recursos, vender ativos, assim, acaba tendo que vender hospitais, usualmente. Qual que é o grande desafio do setor, né? Assim, é capital de giro, é custo de capital muito alto, é uma regulação que permite uma volatilidade muito grande nos custos, enfim, ainda tem muita fraude, enfim, qual que é o grande dor do setor, né, de trazer, na minha opinião, esse risco adicional que parece, como investidor aqui, que sempre tem, né? E não sei se é tão grande em outros setores, mas sempre a gente vê essa venda muito rápida de ativos, né? Essa verticalização que parece, talvez as empresas sempre procurar solução, mas não sei se é a bala de prata, assim, puta, resolve todos os problemas, enfim. Não sei se ficou meio complexa a minha pergunta aqui, mas é um pouco da preocupação como investidor, seja de capital aberto, fechado, né? Parece ser um setor previsível, que na prática a gente acaba vendo que não é um setor previsível. Excelente. Boa, vou começar aqui, depois, Fernando, fica super à vontade. Mas, sim, é algo que acontece, tanto do plano de saúde quanto de hospitais, a gente observou isso, né? Em planos de saúde, você tem aquilo que eu comentei, né? Que é compartilhamento de risco, que é o que precisa para dar certo o plano de saúde. Então, o plano de saúde é um negócio de seguros, né? Então, no final das contas, você precisa que alguns não usem e alguns usem, né? Para você garantir que todos possam utilizar sem pagar uma conta muito alta, muitos têm que não utilizar, né? Então, isso daqui é meio que um ponto super importante que faz com que você pense que os caras que são pequenos, principalmente num contexto onde você acaba adicionando custos adicionais, adicionando custos aqui, né, novos, vamos dizer assim, que é colocar o negócio da terapia, colocar o negócio de ser mais exemplificativo, a interpretação da lista de procedimentos, é, até o próprio COVID, né? Isso daqui, se você é pequenininho, você vai ter menos o seu colchão vai ser mais fino, né, para conseguir aguentar. E óbvio que também tem outro ponto, né, que assim, você tem grandes players que surgem de maneira bastante, né, já robusta, mas também tem o cara que de novo, tem cooperativas médicas aqui, longe de ser a maioria, mas tem uma minoria, que é uma cooperativa médica que são médicos que se reuniram para fazer um plano de saúde e o plano de saúde para se tornar um volume de atendimento como médico, ele como médico, né? É, E aí, assim, quando você vê a sustentabilidade financeira desse negócio acaba ficando mais frágil. Por isso que muitos deles, eles acabam não tendo uma solução e acabam tendo a cabeça de, quer saber, eu vou parar de atender essa determinada empresa, vou acabar optando aqui pela venda da minha carteira. Acaba acontecendo isso. E do lado de hospitais,
eu acho que teve um ponto específico aqui que foi é, a febre de IPOs, né, lá em 2020 e 2021, taxas de juros abaixo de 5%, pouca gente soube se conter, né, conter a euforia dessa disponibilidade de capital tão fácil, né? E acabou acontecendo que, assim, com essa disponibilidade de capital, esqueceram, né, que o Brasil é, é difícil, dificilmente você ia manter aqui esse mesmo custo de dívida olhando para frente. E se investiu muito em aquisições. E aí, quando você foi ver, assim, as empresas ficaram até um exercício, né? Você entra lá, estrutura organizacional, estrutura societária das empresas, né? É, você vê que assim, há uma holding listada e um monte de subsidiária embaixo, cada uma com sistema legado, cada uma com back-office espalhado, tal. E isso, assim, juntando essa complexidade com todos esses pontos dinâmicos que eu falei do setor de saúde, com uma taxa de juros indo a 14 e pouco, não dá, né? Então, assim, acaba tendo essa mortalidade mesmo. Mas é um pouco da minha opinião, Marco. Boa, Fernando, se você puder complementar Claro. na visão da associação, por favor, da Abimed. É. Bom, a nossa perspectiva, Marco e a todos, ela coincide em alguns pontos com os aspectos que o Vinícius comentou. Sem dúvida, a questão do mutualismo, que é o que rege o princípio de seguros, né, de seguro-saúde, é fundamental. Evidentemente, foram identificados alguns exageros na utilização, alguns exageros pertinentes, outros não pertinentes, né, que eles são, como é muito bem colocado pelo pessoal da FenaSaúde e da Abrange, eles colocam isso muito bem, que é a questão das fraudes na utilização dos planos de saúde, para além das utilizações exageradas. Por outro lado, o Vinícius trouxe um ponto que a gente sempre gosta de comentar, que é a chamada inflação médica. A inflação médica, Vinícius, é uma terminologia que foi desenvolvida pela mídia. Ela não existe, não existe uma inflação médica, né? E a gente gosta sempre de comentar um estudo que foi promovido, que foi feito pela LCA, a pedido da BIMED, que mostra que a incorporação de tecnologia ao longo de 10 anos gerou para cada real investido 50 centavos de retorno para a economia. Ou seja, quando você aumenta a qualidade de vida, a longevidade das pessoas, a produtividade aumenta. Então, isso é fundamental quando se incorpora a tecnologia. Nessa questão específica, de capital de giro e de empresas que entram no setor de saúde, é importante a gente lembrar o seguinte: o Brasil, como um dos slides do Vinícius, ele mostra ali a pensão de saúde quebrada entre os diversos estados, com seguros e tal. Obviamente, você tem na região sudeste a maior concentração de empregos, portanto, é onde você tem o maior número de empresas pagando o plano de saúde para os seus funcionários, com menor ou menor participação, ou participação. Mas a área de saúde no Brasil é ainda um grande mar de oportunidades, né? Então, usando aqui uma expressão do agro, para cada enxadada é uma minhoca. Você sempre vai encontrar uma oportunidade na área de saúde, ou que está inexplorada, ou que está mal desenvolvida. Mas na nossa visão, o grande problema, um dos grandes problemas da saúde no Brasil, para além do volume de recursos necessário para se fazer o que se pretende fazer, é uma questão de gestão. Existe um déficit de gestão importante no setor público e existe um déficit de gestão importante no setor privado. Né? Quando a gente fala, e o Vinícius mencionou a ANAP são os principais hospitais privados do Brasil, é ali que reside a excelência da operação hospitalar do Brasil. Mas você pega os inúmeros pequenos hospitais que existem no Brasil, como o pessoal costuma dizer, hospitais abaixo de 100 leitos já não se justifica mais, a não ser que ele seja altamente especializado. Então, e isso é o que tem de mais comum no Brasil. Então, quando você olha toda essa questão de sustentabilidade do nosso setor,
do setor de saúde, ele perpassa, como eu disse anteriormente, uma cadeia produtiva muito extensa e muito complexa, com muitas nuances, e para um volume de recursos que há anos não deixa de ser 9, 10% do PIB, que em termos reais não cresce muito também. Então você entra num circuito de dança das cadeiras. Uma hora alguém vai estar muito bem, no momento seguinte, e para que esse alguém esteja muito bem, alguém vai andar muito mal. Acaba virando uma roleta meio esquisita. Mas eu acredito, e é da nossa perspectiva aqui na Abimed, que o mercado de seguro, o mercado de saúde no Brasil apresenta ainda inúmeras oportunidades de investimento, seja no setor industrial, seja no setor de prestação de saúde, seja na questão de desenvolvimento de novas tecnologias, desenvolvimento de softwares para a área de saúde. É muito grande o range de oportunidades que se apresenta. É o quê? O pessoal, vou ler as perguntas aqui por ordem de chegada no chat, e acho que a primeira mais direcionada para o Fernando, que é a pergunta do Renato. De modo geral, né, a pergunta dele, dispomos de equipamentos e tecnologia desenvolvidos no exterior, né, ainda que fabricados no país. E a pergunta é, no Brasil, o que temos na área de pesquisa e desenvolvimento dedicados à área médica e de saúde? Né, um exemplo ele colocou, refiro-me a institutos, indústria e financiadores, né? Ou seja, o que a gente tem de desenvolvimento de tecnologia, de fato, no Brasil, não a fabricação, mas de tecnologia ligada a instituto, pesquisa, indústria e financiadores. Legal, boa pergunta. Brasil, apesar de nós muitas vezes desconhecermos, tem inúmeros polos de desenvolvimento de tecnologia muito importantes para a área de saúde. Vale destacar Instituto Butantan aqui em São Paulo, no que se refere a vacinas, o próprio Fiocruz na área de medicamentos e vacinas, mas nós temos o IPT, com um órgão, com uma área específica de desenvolvimento de tecnologias para a saúde aqui em São Paulo. Nós temos o Senai Sematec em Salvador, que é o principal polo de desenvolvimento de tecnologias voltadas para a saúde no país, realmente tecnologias de ponta. Quando a gente fala do processo de inovação, a gente sempre pensa na hélice tripla, né, de indústria, academia a indústria, academia e o setor de desenvolvimento tecnológico. E isso faz com que a gente possa imaginar que com um pouco mais de esforço a gente chega lá. Quando a gente fala de fonte de recursos, você tem Embrapi com um volume bastante expressivo de recursos disponibilizados para desenvolvimento e inovação em tecnologia. A Abimed tem um acordo de cooperação com a Embrapi nesse sentido, que envolve os centros de pesquisas ligados também à Embrapi. Você tem o próprio BNDES com recursos específicos. Existem recursos específicos no PAC, do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, voltados para a tecnologia, para desenvolvimento, pesquisa e inovação. Ou seja, o cenário está muito bem montado. A questão relativa à tecnologia no Brasil e mesmo a implantação da indústria no Brasil, para mim, é uma questão de timing. É o gap tecnológico que nós temos. A gente tem uma defasagem no nosso setor de aproximadamente 8 anos em relação aos países avançados. E, como eu disse anteriormente, nós produzimos localmente no país, em média, os produtos de tier médio de tecnologia. Para que a gente dê o salto e encoste nos países de ponta, precisa de muito investimento, mas vai precisar de tempo. E tempo é o que a gente não tem. Se a gente quer desenvolver a indústria local, nós precisamos criar programas de atratividade para investimentos de empresas que possam colocar a tecnologia no mercado disponível de maneira mais rápida. Boa, Fernando. Tem mais uma pergunta do Renato aqui para você, também destinada à Abimed. Ele coloca que a China anunciou recentemente um hospital totalmente operado por robôs, né? Ele falou assim, embora tenha um certo sensacionalismo aí nessa notícia, esse passo parece ser realmente uma tendência. E a pergunta na avaliação de vocês, da Abimed, quais seriam as perspectivas para adoção, né, conjunta da IA, da inteligência artificial, e robotização na prática da medicina no Brasil, ainda que isso ocorra talvez em certos nichos controlados.
Bom, inteligência artificial no nosso setor de dispositivos e equipamentos médicos é um negócio embarcado já há bastante tempo, né? A gente já trabalha com inteligência artificial já há muitos anos. Essa questão do hospital robotizado, ela é interessante por um lado, mas quando a gente olha a perspectiva de atendimento de saúde, a gente olha muito mais a perspectiva do atendimento ultra personalizado, ou seja, medicina ultra personalizada remota, onde o paciente não necessariamente precisa estar no hospital para ser tratado. A medicina, a prática médica e o atendimento ao paciente, salvo exceções, obviamente, que vão demandar ainda estruturas mais complexas de tratamento, mas do ponto médio de tendência, a expectativa é que a gente caminhe cada vez mais para a medicina ultra personalizada e de tratamento anywhere, né? Quer dizer, onde o paciente estiver, ele pode ser cuidado, tratado, monitorado e aí sim usar hospitais de maneira mais específica. A questão da China, e do hospital totalmente robotizado é uma perspectiva interessante, mas que eu acho que visa principalmente vender a capacidade tecnológica atual da China, né? A China ela tem uma produção bastante grande, né? Eles, para cada 10 engenheiros formados nos Estados Unidos, tem 400 ou 4.000 sendo formados na China. Então, eles têm uma produção massiva de tecnologia e eles precisam vender, obviamente, essa perspectiva de oferta de tecnologias aplicadas cada vez mais, de maneira mais intensa. Mas você tem já vários exemplos de partes de hospitais que são altamente integradas. Você tem já você pegar a gente costuma dizer aqui na Vimed o seguinte: se você tirar o prédio do hospital e quem está lá dentro, tudo que está lá dentro é dispositivo e equipamento médico. Então você tem as mais variadas tecnologias já aplicadas. Uma cama hospitalar hoje dispensa, por exemplo, um medidor multiparamétrico. Ela faz o papel de medir tudo enquanto o paciente está deitado e fornecer as informações vitais ali que são necessárias. Por outro lado, você tem o atendimento à distância, telemedicina, os artefatos utilizáveis que já te permitem automonitoramento e um monitoramento remoto por parte do médico que te atende. Então, ele acompanha a tua taxa de glicose, tua pressão, mais a tua oxigenação, tudo sem chegar perto de você. Ele vê isso tudo de longe e determina se consegue determinar se você está ou não aderente a um determinado tratamento, que são as cápsulas, ah, as cápsulas que a gente engole com um chip embutido que mostram se você está tomando medicamento na dosagem correta, no timing correto e com a frequência adequada. Então, essa questão para além do hospital robotizado, de novo, que é robotizado em grande extensão, mas não plenamente, né? O médico sempre deverá deter, pelo menos a expectativa que todos temos, né? O médico ainda, por muito tempo, vai ser a voz determinante de uma linha de tratamento, obviamente cada vez mais com a participação dos pacientes, mas, sem dúvida, cada vez mais a medicina vai ser tecnológica, mas muito mais nessa linha de medicina ultra personalizada e com atendimento anywhere, né? O hospital é onde você estiver e não necessariamente o modelo que a gente tem hoje. Boa. A pergunta do Jean, aqui a próxima, também está IA, e o Fernando respondeu um pouco em relação à BIMED. Então, eu queria passar para o Vini essa pergunta aqui, que é como a IA pode influenciar o setor ao longo dos próximos anos e quais oportunidades e desafios que irá gerar para o setor. A minha pergunta, complementando, Vini, no sentido assim, você já tem falado com as empresas, como é que está a implementação das empresas, a utilização da IA? Vamos tentar tirar assim um pouco mais da parte de medicina e colocar mais na parte da gestão, né, das operações. E eu vou citar um exemplo, não sei se é o exemplo correto, mas, por exemplo, se poderia diminuir a fraude, enfim, como é que isso tem sido implementado, como é que as companhias têm implementado IA, mas talvez para complementar na Então, visão da Bimed um pouco mais no lado da gestão mesmo. fechado, beleza. O que a gente conversa aqui com as empresas que a gente cobre assim, tá mais no mundo das ideias em algum deles, do que realmente sendo utilizado, tá? Acho que onde consegue ser mais utilizado, acho que
principalmente em diagnósticos, onde você consegue ter uma automatização maior de laudos. Então, assim, a interpretação de ressonância, a interpretação de para auxiliar, né, o trabalho aqui do radiologista no final das contas, né? Então, isso daqui a gente já acaba observando. Você vê que assim, o número de médicos para laudar X exames, ele acaba diminuindo ao longo desses últimos anos por conta desse auxílio. Tá? É, mas tem outras coisas aqui que a gente escuta, né? Então, assim, escutamos de Mater Dei, escutamos já de Apvida, mas de se utilizar a inteligência artificial, um negócio que eu acho que, assim, principalmente para player verticalizado, eu acho que deveria ter um valor imenso, que é o na hora que você tá, tanto quando você está conversando com o seu psicólogo dentro do plano, quando você está falando com o seu clínico geral, com a mulher falando com o ginecologista, o homem falando com o urologista, o dermatologista e tal, você conseguir colocar toda a informação do prontuário de cada um desses médicos e você conseguir ter algum tipo de previsibilidade do sinistro olhando para frente. Então, é, você consegue ter, você consegue selecionar, né, na hora que você vai, por exemplo, fazer algum exame mais precoce de próstata baseado no que o cara tá falando, não só no urologista, mas o que ele falou numa consulta com um psicólogo, às vezes o que ele falou também numa consulta de clínico geral, né? Você conseguir ter uma unificação de todo o prontuário, interpretar esse tanto de informação via inteligência artificial e conseguir diminuir o sinistro, porque você vai conseguir tratar a doença num estágio muito mais inicial. No mundo das ideias, isso. Tem empresa fazendo isso? Tem. É, Existem startups sendo utilizadas pelos grandes grupos, mas, de novo, não dá para a gente ver isso aqui em números ainda, tá? Então, é um pouco isso, assim, acho que é um upside, né? Uma oportunidade gigantesca olhando para frente, mas ainda incipiente. Boa. Eu tenho uma última pergunta, pessoal. Se tiver mais perguntas, mandem aqui quando a gente responde essa última do Diogo. Eu vou primeiro passar para o Fernando, que é um pouco, talvez pegando isoladamente aqui, e eu queria complementar um pouco essa pergunta. Ele perguntou qual que é a TIR média para essa indústria. E eu já complementando, se depende muito, por exemplo, da linha de financiamento. Se existe linha de financiamento para isso, porque se depende, você tem um recurso ali de um financiamento específico, você tem carência, você tem um custo mais baixo, enfim, que acaba impactando. Enfim, acho que a pergunta aqui ela é bem genérica em relação a TIR, mas eu queria complementar um pouco em relação à linha de financiamento, de uma forma geral, para o setor, como é que funciona isso, importação, uma parte que deve ser importada, o que a gente tem disponível hoje no Brasil para fomento aí do setor. Legal, Marco. Só queria fazer um comentário em cima do ponto anterior ainda de inteligência artificial e da utilização do prontuário médico, que é o que o Vinícius se referia, de você ter ali uma cada paciente. É interessante você observar que algumas das grandes casas operadoras, não operadoras, mas pagadoras de saúde, ainda não conseguem ter internamente os prontuários médicos totalmente integrados por seus próprios pacientes e segurados. Isso é interessante. E é um grande desafio global. Tanto a questão da integração de dados como a questão da interoperabilidade entre sistemas é um negócio bastante desafiador. A inteligência artificial pode ajudar isso? Pode. Mas no Brasil ainda, só lembrando, não temos a lei de inteligência artificial votada ainda. Ela está em discussão no Congresso, como de parte em outros países também. Mas indo especificamente à sua pergunta, sim, existem linhas de créditos voltadas para financiamento, como eu disse anteriormente, dentro
da primeira versão do PAC da Saúde, que foi de 2023, já existia ali previsto 35 bilhões de reais para modernização e ampliação de rede hospitalar, principalmente de assistência básica, modernização de equipamentos. Você tem na segunda fase agora que vai estar sendo aberta, como eu disse, para cirurgias, cirurgia geral e oftalmológica, vai existir ali também alocação de recursos. No geral, dentro da nova indústria Brasil, o governo disponibilizou no início do programa quase 370 bilhões de reais, se não me falha a memória. É um volume expressivo de dinheiro para um país como do tamanho do Brasil, né? Que não necessariamente atende a toda a demanda, mas direcionado, isso pode vir a trazer alguns benefícios aí no médio prazo. Quando a gente se refere a tier médio de tecnologia, é aquela que tem baixa tecnologia embarcada. É como se a gente falasse, olha, tem muito equipamento analógico e não tão digitalizado, né? Então, é um pouco nessa linha aí de um tier intermediário, onde você tem alguma tecnologia embarcada, mas o equipamento não traz tecnologia de ponta embarcada, não traz inteligência artificial, não traz a questão da interconectividade com outros aparelhos, com outros equipamentos, não traz a capacidade de uma gestão online, do paciente, não traz a capacidade de gestão online dos próprios recursos que estão sendo alocados para o tratamento daquele paciente. E a indústria de fabricação nacional, ela depende da importação de partes e peças. Não é que a gente tem um parque instalado aqui que permita, por exemplo, você fazer um medidor paramétrico, totalmente nacional ainda. Você precisa importar partes e peças. Então, você tem custos de importação, que não são de novo, você tem a questão do câmbio, você tem a questão dos custos logísticos internacionais, você tem a questão dos custos regulatórios e de trade aqui no Brasil. Então, acaba que os produtos têm uma estrutura de custos pesada e eles não oferecem tecnologias de ponta competitivas no mercado internacional. Boa, muito obrigado, Fernando. Pessoal, não havendo mais perguntas aqui, passando um recado importante que depois vocês vão receber por e-mail um questionário para avaliar essa apresentação, né? Principalmente para a gente trazer mais debate aberto, principalmente para o profissional de investimento, né? Com foco na análise de investimento, né? Então, quem puder responder é super rico. São 3, 4 perguntinhas super rápidas, vocês vão receber por e-mail ao longo dos próximos dias. E eu queria passar a palavra primeiro para o Fernando, depois a gente passa para o Vinícius, para as suas considerações finais, mas já agradecendo muito aqui a BIMED, né, pela participação e também pelo todo o time de Equity Research aqui do Itaú BBA, representado pelo Vini hoje. Então, Fernando, obrigado novamente, né, e novamente a APMEC Brasil agradece o seu tempo e a sua disponibilidade. Eu que agradeço, Marco, um prazer para conversar com vocês e com todos que nos acompanham. Deixo aqui o convite, de 20 a 23 de maio agora ocorre a Hospitalar 2025. Hospitalar é a maior feira de negócios na área de dispositivos e equipamentos médicos da América Latina e a terceira do mundo. Então, a BIMED tem lá um stand que não expõe nenhuma tecnologia, é só um stand para receber os amigos, levar debates importantes. Temos vários painéis lá, inclusive o desenvolvimento da própria jornada regulatória. Então, fica o convite, se vocês quiserem conhecer bastante de tecnologia aplicada à saúde, a Hospitalar é o local certo e a BIMED terá imenso prazer em receber. Muito obrigado. Excelente. Muito obrigado, Fernando. Vini, obrigado também novamente, né, pela apresentação. A autorização do BBA, depois a gente passa a apresentação do Vini para vocês e novamente obrigado a todo o time do Equity Research aí do BBA que nos apoia por aqui. Não, excelente. Eu que agradeço a oportunidade aqui da conversa. Fico super à disposição, de novo, se alguém quiser ter acesso aqui aos nossos materiais, quiser bater um papo em relação aqui aos cases de investimento dentro de saúde aqui na Bolsa, a gente segue à disposição. Muito obrigado. Boa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes nesse web encontro, né?
E, de novo, acho que a ideia aqui é a gente debater ideias, trazer conteúdo, né? E na avaliação é muito importante para a gente trazer outros debates, outros setores, ou fazer também mais uma rodada de atualização aqui do setor. Obrigado novamente aí a todos, a gente se vê em breve. Valeu, pessoal, até mais. Tchau. Muito obrigado.